Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão nessa quarentena? Como é que vocês estão se saindo nos estudos nessa quarentena? Estão conseguindo dar conta? Estão conseguindo manter o fluxo de estudo normal? Acho que essa é a oportunidade de desenvolver uma autonomia, como eu já havia dito antes, de construir essa autorresponsabilidade de formar a si mesmo, de constituírem a obra de arte de si mesmo, self-made man, de esculpir a si mesmo. Bom, hoje a gente vai tratar da primeira parte de um pensamento ou do pensamento de um cara que de certa forma representou na prática essa expressão, self-made man, ou seja, produzir a si mesmo, construir a si mesmo. Hoje a gente vai ver Sócrates e as interrogações filosóficas, ok? Bom, quando a gente pensa em Sócrates, automaticamente nós somos convidados a ouvir diversas expressões em que apontam Sócrates como o pai da filosofia. É muito comum ouvir isso. Ah, Sócrates é o pai da filosofia. E isso, em algumas situações, levam a conflitos de conhecimento ou conflitos de informação. Por quê? Porque quando um leigo se depara com essa expressão, Sócrates é o pai da filosofia, ele acredita que Sócrates foi o primeiro filósofo, quando na verdade não é bem assim. Como vocês bem estudaram, o primeiro filósofo que nós temos notícia, ou seja, que a história da filosofia nos aponta, é Tales de Mileto. Mas por que Sócrates então recebe a alcunha, recebe o título de pai da filosofia? Porque a filosofia como nós conhecemos hoje, a filosofia como essa área do conhecimento que investiga questões que nos tocam enquanto humanidade, questões que nos incomodam enquanto humanidade, ela ganha essa mudança de perspectiva a partir dos sofistas, que são pensadores que a gente vai conhecer também na aula de hoje, e ela ganha uma dimensão maior e acaba se firmando a partir do pensamento de Sócrates. Quando a gente olha hoje, em pleno século XXI, para trás, para a filosofia chamada filosofia pré-socrática, a gente vai entender que aquele é um momento muito mais próximo do que hoje a gente poderia chamar de ciência teórica do que necessariamente de filosofia. Então, é naquele bojo, ou seja, naquele contexto de construção do conhecimento do pensamento socrático, do pensamento de Sócrates, que a gente vai ter de fato o surgimento da filosofia em sua essência no que temos hoje. Por isso ele é apontado como um divisor de águas. É por isso que ele é apontado como um marco histórico na história da filosofia. E a gente pode olhar para a história da filosofia e dizer, bom, antes de Sócrates e depois de Sócrates. Tranquilo até aqui? Então eu vou fechar o webcam aqui para a gente seguir para o próximo tópico do slide. Bom, Sócrates e a interrogação filosófica. Bom, Sócrates foi um crítico radical. A gente costuma dizer que a postura de Sócrates é caracterizada pela interrogação radical. Por que essa postura? Por que essa, como é que eu vou dizer, esse comportamento de Sócrates ele é tão filosófico em sua essência? Lá na frente a gente vai estudar os dois métodos que Sócrates utilizava, o método da interrogação e a própria maiêutica. Vocês vão estudar e compreender lá um pouquinho mais à frente, no segundo momento em que a gente voltar para o pensamento de Sócrates. Mas nesse primeiro momento, Sócrates é um questionador. Sócrates é um filósofo em essência, aquele que vive se perguntando a todo momento sobre as pequenas particularidades que compõem a realidade.
É aquele sujeito que quer saber por que a gente age como age. E faz isso através de questões, de perguntas, de indagações, de convites permanentes à reflexão. Tranquilo até aqui? Bom, a gente precisa lembrar do contexto histórico. Então, é preciso que vocês recordem que Atenas, naquele período, é uma sociedade politeísta, ou seja, tem a crença em vários deuses. E dentro dessa ideia de crer em vários deuses, Sócrates apresenta um argumento contrário a isso, porque ele vivia falando aos quatro ventos que ele tinha um único Deus e que esse único Deus era sua consciência. E que nós, enquanto espécie, ou seja, nós, enquanto seres humanos, somos capazes de discernir, ou seja, de separar o que é certo do que é errado. E tendo essa capacidade de saber separar o que é certo e o que é errado, a gente tem a obrigação moral de escolher o que é certo. Bom, se eu tenho a obrigação moral de escolher o que é certo, para Sócrates, eu estou seguindo o quê? A minha consciência de saber o que é certo. E aí ele foi apontado por esse modelo social, por esse governo ateniense, que na época era democrático, como alguém que estava corrompendo a juventude, alguém que estava induzindo a pensamentos, essa juventude, a pensamentos que não eram interessantes para o governo, que não eram interessantes para a sociedade. Então Sócrates é julgado e condenado à morte. O que é interessante é que após a condenação de Sócrates e por consequência a sua prisão, Platão, um dos seus principais discípulos e que a gente também vai estudar um pouco mais à frente, Platão vai tentar convencer Sócrates a não cumprir a pena. A pena de morte, ele precisaria tomar cicuta, ou seja, um veneno letal. E aí Platão oferece a Sócrates a oportunidade de subornar o guarda para que Sócrates fuja. Sócrates está com 80 anos de idade. E Sócrates se recusa. Não pela idade avançada, não por toda a problemática de fugir, mas Sócrates diz que se ele aceitar fugir, ele estaria traindo tudo o que ele defendeu. Ele estaria jogando por terra toda a verdade que ele defendeu ao longo da sua vida. Então ele decide ficar sabendo que aquilo era o certo a se fazer. Ele morre seguindo o único Deus que acreditava, que era a sua própria consciência. E aí a gente para refletir a importância dele ter ficado. Porque provavelmente, se ele tivesse fugido, ele teria desaparecido na história da filosofia, porque ele negou com sua prática, com sua ação, tudo o que ele propôs ao longo da sua vida enquanto reflexão. E como Sócrates não deixou absolutamente nada por escrito, tudo que nós conhecemos de Sócrates nos foi legado ou por amigos e discípulos ou por inimigos. Então, provavelmente, se ele tivesse tomado esse último ato de fugir, essa última opção de fugir, ele provavelmente não teria permanecido na história como uma referência. Então, Sócrates é uma figura emblemática, uma figura interessante exatamente por essas reviravoltas que ele acaba oferecendo. Vamos para o próximo tópico? Bom, a passagem para o humanismo. Há uma mudança no interior da própria filosofia. Eu vou ler os tópicos aqui para nortear vocês e em seguida eu faço uma explicação mais ampla. As investigações sobre a physis, lembram o conceito de physis, natureza, darão lugar a preocupações, e aqui é um erro de digitação, aqui seriam preocupações e não preocupação, a preocupações éticas e humanistas, inicialmente com os sofistas e depois com Sócrates, que cunhou a frase só sei que nada sei.
porque para ele, quem é ciente da própria ignorância, está em vantagem no conhecimento verdadeiro. Vamos lá que eu vou agora explicar de forma ampla e mais clara para vocês. O que é essa virada humanista? Se a gente parar para pensar, a gente vai observar que os primeiros filósofos, os chamados filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza ou filósofos da physis, eles eram filósofos que estavam tentando compreender a realidade a partir da observação e do estudo de fenômenos naturais. Percebam que quando ele diz fenômenos, como quando a gente diz fenômenos naturais, obrigatoriamente a gente está falando de toda a realidade, ou seja, de tudo que existe, e não necessária e exclusivamente apenas da humanidade. Então, esses filósofos vão buscar a resolução de um conhecimento sob que perspectiva? Hoje a gente olha para isso e diz, aquilo era física. Uma física teórica? Sim. Uma ciência teórica? Sim. Mas ainda assim física, ainda assim ciência. Só quando esse interesse muda, ou seja, só quando a ética, quando a oratória, quando a argumentação, quando a retórica, quando a política começam a fazer parte da preocupação, ou seja, da busca desses pensadores, é que a gente sofre essa chamada virada humanista. Por quê? Porque as indagações sobre a natureza cedem lugar aqui às indagações éticas, às indagações humanas. Cabe aqui uma ressalva. Quando a gente diz pré-socráticos, é muito comum que a gente pense que todos os sujeitos chamados pré-socráticos abarcam, ou seja, fazem parte de uma mesma área de busca, de uma mesma área de conhecimento, de que todos concordavam entre si e que todos viveram antes de Sócrates. Não. A gente chama de pré-socráticos os filósofos que tinham o interesse no estudo dos fenômenos naturais na tentativa de explicar a realidade. Mas nem de longe eles concordavam entre si. Esse é o primeiro ponto. Nem de longe concordavam entre si, nem de longe suas teorias se alinhavam. E também não foram todos que viveram antes do pensamento ou da existência, melhor dizendo, de Sócrates. Tranquilo até aqui? Inclusive, alguns deles foram contemporâneos de Sócrates e viveram, inclusive, um ou outro viveram depois do próprio Sócrates, ou seja, da morte do próprio Sócrates. Então, essa temporalidade que nós colocamos como pré-socráticos tem mais a ver com o que eles escolhiam como objeto de estudo do que necessariamente por terem pensado antes de Sócrates ou antes da existência de Sócrates. Esclarecido até aqui? Podemos avançar então? Vamos. Se tiver qualquer dúvida, lembrando, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível. Fechar aqui a webcam para a gente partir para o próximo slide. Bom, quando Sócrates propõe, antes de partir para o próximo slide, só explicar esse ponto. Quando Sócrates propõe a ideia de que a frase, só um segundo. A frase só sei que nada sei, ele está literalmente propondo uma questão extremamente filosófica. Por que extremamente filosófica? Porque quando ele diz só sei que nada sei, ele está dizendo que quando somos capazes de reconhecer que não sabemos, estamos abertos a conhecer, estamos abertos a
novos conhecimentos e novas possibilidades, porque acabamos com essa frase de reconhecer nossa ignorância. Lembrando que esse conceito de ignorância não é de grosseria ou de algo nesse sentido. É no sentido de é no sentido de ignorar, de não ter acesso, de não conhecer, de não saber sobre isso. Tranquilo até aqui? Então, essa expressão é uma expressão extremamente filosófica, genuinamente filosófica, porque ela aponta que nós temos ignorâncias e, na medida em que a gente reconhece essas ignorâncias, a gente automaticamente está apto a conhecer algo novo. Tranquilo? Vamos então agora para o próximo slide. Bom, todo mundo sabe, ou pelo menos se não sabe, deveria saber, que no contexto em que Sócrates está pensando tudo isso, a gente está no momento da democracia ateniense. Lembrando que a ideia de democracia surge lá em Atenas e tem características muito específicas daquela sociedade. Então, é preciso ter em mente esse contexto para que algumas coisas fiquem extremamente claras na compreensão do pensamento socrático. Bom, eu vou mais uma vez apresentar todos esses tópicos que eu coloquei e ampliá-los para que fique uma compreensão mais fácil. Filosofia e democracia guardam uma relação muito próxima, mas não necessariamente de complementaridade. Por quê? Porque quando você se depara com esses três conceitos, isonomia, igualdade perante a lei, isegoria, igualdade de direitos à fala na Assembleia, isocracia, igualdade de acesso aos cargos públicos, a gente tem uma questão já aí problemática. Primeiro, quando a gente pensa em democracia, a democracia grega, a democracia ateniense, a gente já tem uma problemática. Primeiro, o termo democracia vem de demo, povo, cracia, governo, logo governo do povo. No entanto, quando a gente pensa na ideia de governo de povo, é preciso lembrar que o que era considerado povo, o que era considerado cidadão, era o sujeito maior de 18 anos, homem, filho de pai e mãe ateniense. Pelo censo aproximado daquela realidade, naquele contexto histórico, algo em torno de 9 a 10% da população. Por que um número tão minúsculo? Por que um número tão pequeno? Porque mulheres, crianças, escravos e homens livres estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então, se eles não eram considerados cidadãos, eles não tinham direito à cidadania. Então, todos aqueles conceitos de isonomia, de isegoria, de todas as manifestações de igualdade eram acessíveis apenas a 9 a 10% da população. Todo o restante desse extrato social, desse conjunto de sociedade estava excluído. A democracia privilegiava essa igualdade a apenas esse pequeno grupo de privilegiados. Então, quando Sócrates começa a vivenciar esse contexto, ele já está inserido nessa problemática, de que nem todo mundo fazia parte disso. Bom, a igualdade jurídica, política e de funções públicas estavam restritas a essa camada que eu acabei de dizer, esses 9, 10% da população, chamados cidadãos. Estrangeiros, escravos e mulheres fora da ideia de cidadania. Logo, a democracia ateniense, fruto do seu contexto histórico, e aí é preciso ter em mente a ideia do contexto histórico para que a gente não cometa anacronismo, ou seja, julgar a civilização ateniense com os olhos e os conhecimentos que nós temos hoje em pleno século XXI. Mas, nesse contexto, nesse formato, ela era excludente e limitada.
Na Grécia havia uma democracia direta, porque todos os cidadãos podiam representar a si mesmos nas assembleias. Olha que coisa interessante, completamente diferente do que nós temos na sociedade brasileira. Como a gente está falando de um grupo pequeno da população, 9, 10% da população, essa democracia era um exercício direto. As pessoas iam para a ágora, uma espécie de espaço público, na praça pública de fato, e elas tinham o direito de fala. Elas podiam propor ações, elas podiam propor leis, e essas leis e ações eram debatidas ali mesmo na Ágora, e se chegava uma decisão ali mesmo naquele espaço. Então, para que isso fosse eficiente, para que isso funcionasse, era preciso que esses bem-nascidos, já oriundos em sua grande maioria de famílias muito ricas, muito abastadas, ou seja, já detinham um poder econômico, mas desejavam mais, desejavam um poder político, para que eles acessassem esse poder político, era fundamental alguns recursos. Que recursos eram esses? Oratória, retórica, uma excelente argumentação pública. Por quê? Porque era através exatamente desses recursos de convencimento através da fala que esses homens já poderosíssimos no aspecto econômico poderiam também lançar mão desse poder no aspecto político. E antes de avançar para explicar quem são as engrenagens dessa construção desse poder político, é preciso lembrar apenas que no nosso modelo democrático, na democracia que nós temos no Brasil, ela não é direta, ela é representativa. Por quê? Porque eu não vou a um púlpito, eu não vou a um espaço público reivindicar o que eu desejo para a sociedade. Eu elejo alguém através do voto para que esse indivíduo represente os meus interesses. E quando eu digo meus interesses, eu não estou falando dos meus interesses enquanto indivíduo, eu estou falando dos meus interesses enquanto sociedade. Por isso a gente escolhe os políticos em todas as esferas, municipal, estadual e federal, alinhados com a nossa forma de pensar a sociedade. E a gente espera que eles nos representem na construção desse modelo de sociedade. Há, óbvio, formas de democracia direta no modelo brasileiro, sim, os chamados referendos ou plebiscitos, mas eles são muito pouco usuais. Se a gente parar para buscar na memória, salvo engano, o último plebiscito que nós tivemos, o último referendo que nós tivemos foi quanto ao desarmamento. Então nós fomos lá às urnas e votamos a favor ou contra o desarmamento, votamos todos não, mas em sua grande maioria, a favor, e o Brasil realizou toda aquela política de desarmamento. Isso tem pelo menos aí acho que, salvo engano, uns 10 anos. Dá uma pesquisada aí. Tranquilo até aqui? Lembrando que se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que assim que eu visualizar eu respondo essas dúvidas. Vamos para o próximo tópico. Vou fechar aqui o webcam para a gente avançar. Isso aqui tudo a gente já discutiu. Então a gente vai para a participação política e a argumentação racional. Para o cidadão era importante não apenas ter o direito assegurado à palavra, mas sobretudo ter a capacidade de saber empregá-la. Logo, a argumentação ocupava um lugar central. Cidadãos e os jovens eram estimulados a utilizar a razão em seus discursos públicos. E nesse palco que a filosofia passou a se dedicar também à educação dos cidadãos. E aí, quando eu paro para pensar na educação dos cidadãos, eu automaticamente preciso fazer menção a um grupo de filósofos chamados de sofistas. Por que eu preciso fazer menção a esses sujeitos? Porque eles eram o que a gente hoje poderia tranquilamente chamar de professores particulares. Eles cobravam um determinado valor e davam aula para esses jovens que desejavam ascender politicamente. E, em sua grande maioria, esses jovens estudavam isso.
gramática, retórica, argumentação, oratória, para serem capazes de formular discursos que convencessem a assembleia. E com isso eles ganhavam muito poder político, por quê? Porque tinham ao seu lado o poder de convencimento. Dentro dessa lógica, o trabalho dos sofistas ganhou uma importância muito grande, por quê? Porque os sofistas passaram a municiar, ou seja, oferecer, através das suas aulas, o aparato ou o conhecimento necessário para a ascensão política e para o fortalecimento da democracia enquanto um espaço de debates em prol dos interesses da sociedade. Por isso que a gente estuda os sofistas até hoje. Mas os sofistas não entraram para a história da filosofia sob uma perspectiva muito favorável. E a gente vai ver isso agora nos próximos slides. Ou melhor, nos próximos tópicos desse último slide. Eu vou fechar o webcam aqui apenas para nortear vocês lá no slide. Bom, com os sofistas e Sócrates, a reflexão filosófica ganhou novos temas, como a política, a ética e a teoria do conhecimento. Bom, os sofistas passaram a ser mal vistos na história da filosofia, principalmente porque muito do que a gente tem de acesso ao conhecimento desses sujeitos foram deixado para nós, deixado para a posteridade, por Sócrates, que não escreveu nada, mas que fala através das obras de Platão, pelo próprio Platão e por Aristóteles e outros contemporâneos. Então, primeiro, um dos pontos muito delicados da construção da ideia proposta pelos sofistas é a relativização da verdade. Os sofistas, se precisassem lançar mão de uma mentira para vencer um discurso, faziam isso sem maiores pudores, sem maiores preocupações. Relativizavam a verdade de acordo com a necessidade de vencer um determinado discurso. E como os chamados filósofos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, defendiam uma busca rigorosa da verdade, a chamada aletheia, eles acabavam discriminando, acabavam marginalizando esses sofistas. Por quê? Porque os sofistas relativizavam essa verdade. Por isso, Platão nos deixa uma visão muito negativa sobre os sofistas, apontando esse defeito, que para Platão era um defeito estrutural, um defeito em algumas situações de caráter. Por quê? Porque eles não se apegavam, melhor dizendo, à necessidade de verdade. No entanto, se você tivesse a oportunidade de viajar numa máquina do tempo e fosse parar lá na Atenas, em que esses sujeitos estavam vivendo, e abordássemos uma pessoa comum na rua, dificilmente elas saberiam diferenciar entre sofistas e o próprio Sócrates. Para eles, para a população de um modo geral, os historiadores da filosofia nos deixam isso como relato. Sócrates e os sofistas, para a população leiga, eram a mesma coisa, representavam praticamente a mesma situação, ofereciam os mesmos trabalhos. Por quê? Porque eram leigos, viam uma coisa de forma muito limitada. Sócrates, Platão, eles não cobravam pelo conhecimento, mas em compensação, se a gente for parar para refletir, Platão era filho de uma das famílias mais ricas da Atenas naquele contexto. Então não precisava cobrar para sobreviver. Enquanto que os sofistas eram professores particulares, ou seja, vendiam suas aulas como um mecanismo de sobrevivência. Bom, nesse contexto, Platão também não era simpático ao modelo democrático. Como assim, Theo? Platão não era a favor da democracia? Não, Platão não era a favor da democracia. Platão, lá na frente vocês vão ver, a gente vai discutir Platão, suas teorias, principalmente sobre teoria do conhecimento, mas é possível antecipar um ponto.
Platão propunha uma sociedade, no livro A República, ele de certa forma discorre um pouco sobre isso, um modelo de sociedade em que essa sociedade fosse governada por reis filósofos. Nem puxou a sardinha para o lado dele, né? Por que por reis filósofos? Porque para Platão é um equívoco dar a leigos o poder de decisão sobre os rumos de uma determinada sociedade. Imagina, você está com um problema de saúde. Você vai virar para o professor de filosofia e perguntar para ele que remédio tomar? Não. Você vai procurar um médico. Num primeiro momento, você até pode procurar um clínico geral, que vai ali fazer uma avaliação, uma rápida, geral, sobre os sintomas. Mas não encontrando os sintomas ou não sabendo os efeitos que os sintomas estão provocando, ele provavelmente vai te encaminhar para uma bateria de exames e depois te encaminhar para alguém especializado naquela área que você está reclamando. Vamos supor uma dor no joelho. Então, é muito mais fácil, muito mais prático para a resolução disso que você procure um ortopedista especializado em joelho. Bom, se você está querendo emagrecer, é possível que você procure um nutricionista para cuidar da sua alimentação e um professor de educação física para te orientar nos treinamentos. Você não vai procurar, por exemplo, sei lá, um padre. Você não vai procurar, sei lá, um professor de matemática para te orientar sobre alimentação e sobre atividades físicas. Bom, no raciocínio de Platão, se para coisas que correspondem exclusivamente à sua vida individual, você tem uma preocupação imensa de buscar os melhores profissionais dentro de cada área para resolver isso. Por que, então, deixar que os rumos de uma sociedade sejam decididos por leigos? Sejam decididas por pessoas que, na maioria das vezes, entendem nada ou muito pouco sobre política, sobre o trabalho de um governante. Então, por isso ele é contra a democracia. Por isso ele é contra que a maioria escolha, porque na concepção dele, Platão, no contexto em que ele está inserido, essa seria uma modalidade de governo equivocada. Mas ele nunca teve a possibilidade de aplicação de sua teoria acerca de um governo de reis filósofos. Então, essa proposta platônica, ela está muito mais próxima de uma idealização de uma sociedade do que necessariamente uma aplicação prática desse modelo de governo. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico? Bom, os sofistas estavam a serviço da democracia, por quê? Porque, de certa forma, ajudaram a fortalecer isso, como eu havia dito antes, com suas aulas, reforçando e enfatizando o poder da oratória, da retórica, e com isso fortalecendo os mecanismos, ou seja, os meios pelo qual a democracia se dava naquela sociedade, no contexto histórico daquela sociedade. Bom, é preciso lembrar que uma das primeiras falas que eu fiz nessa aula foi sobre a condenação de Sócrates. Então, eu estou retomando aqui apenas para dizer que Sócrates foi julgado exatamente nessa sociedade democrática. Mais um dos motivos pelo qual Platão não é muito simpático à democracia. E, por isso, defendia que o governo deveria ser realizado pelos melhores sujeitos, pelos melhores indivíduos possíveis dentro daquela sociedade. Na concepção de Platão, o filósofo. Daí ele defender a inserção do filósofo na política. Bom, e a importância dos sofistas, eles tiveram um papel fundamental na disseminação, como eu havia dito antes, da democracia ateniense. Não apenas na disseminação, mas também no fortalecimento da chamada instituição democrática. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, indagação ou questionamento? Se houver, deixa aqui nos comentários.
Eu respondo assim que eu visualizar. Se não, a gente se encontra na próxima aula de filosofia. Ok? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o pensamento de Sócrates, vamos discutir a interrogação socrática, a maiêutica enquanto um método de construção do conhecimento e todos esses outros aspectos até chegar ao pensamento de Platão. Sem mais delongas, forte abraço e tchau, tchau.